a primeira vítima é a verdade. Essa frase já foi atribuída ao senador americano Hiram Johnson, que a teria dito no meio da Primeira Guerra Mundial. Há também quem diga que é uma citação ainda mais antiga, feita pelo dramaturgo da Grécia Antiga, Ésquilo. Eu já vi pessoas famosas, jornalistas, filósofos, citarem essa frase acreditando ou a um ou a outro. Isso já mostra que às vezes a verdade pode ser uma questão de preferência, como que a gente tem visto nas últimas 2 semanas. Um contorcionismo, gente, enorme para que as narrativas, e são várias narrativas, caibam na verdade eleita por cada um de nós. E eu não estou me eximindo de fazer a mesma coisa, embora eu faça um exercício dificílimo quando a história envolve questões pessoais, de pelo menos tentar me concentrar nos fatos. Como jornalista, eu tenho um treinamento, de certa forma, privilegiado, de conseguir me distanciar das informações para poder analisar sobre todos os aspectos o assunto do qual eu estou tratando. É regra do jornalismo ouvir, analisar, dar voz a todos os lados. Como consumidora de informação, eu juro que eu tento seguir a mesma regra, inclusive na escolha dos veículos de comunicação de onde eu procuro me informar. Eu espero a mesma coisa dos profissionais a quem eu recorro para saber o que está acontecendo no mundo, neste momento, o que está acontecendo nessa guerra. Nem sempre eu leio coisas que eu gosto, nem sempre a verdade é confortável, mas eu ainda prefiro a verdade. Por isso eu me lembrei dessa frase: na guerra, a primeira vítima é a verdade. E o que eu tenho visto nas últimas semanas, infelizmente, é o jornalismo morrendo naquilo que ele tem de mais importante: o compromisso com a verdade. Eu não sei exatamente o que pensam os milhares de jornalistas espalhados pelo mundo que estão como a gente, de olho nessa guerra, que tomou o noticiário. Eu não sei se é pressa em dar notícia, que hoje acaba chegando para bilhões de pessoas de forma totalmente instantânea, e também de olho nessa disputa de espaço com influenciadores, produtores de conteúdo. Mas o episódio do míssil, do foguete, da bomba, vai saber o que, no hospital de Gaza, mostra um fato: a guerra entre Israel e Gaza não tem matado apenas pessoas, está matando o jornalismo sério. Meu nome é Marilis Pereira Jorge, eu sou colunista, comentarista do Meio. Vamos embora falar algumas verdades necessárias? Até agora ninguém conseguiu bater o martelo sobre a explosão que atingiu o hospital Ali Arabi. Ninguém, gente, conseguiu cravar nada que ainda não tenha sido de alguma forma rebatido. Se foi um ataque premeditado de Israel, se foi a Jihad Islâmica, se foi o próprio Hamas. Não se sabe até agora nem se o número de vítimas é o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza. Vamos lembrar que o órgão de saúde de Gaza é controlado pelo Hamas. Mas logo depois da explosão, o que aconteceu? A maioria dos veículos tradicionais de imprensa estampou nos seus sites ali a manchete de que Israel tinha atacado um hospital e deixado 500 mortos. É uma notícia muito pesada, porque inclusive seria um crime de guerra. Todas as manchetes dos principais veículos foram na mesma linha. Vou ler aqui para vocês. Estadão: ataque aéreo de Israel deixa 500 mortos em hospital de Gaza. Qual é a fonte disso? Hamas. Bombardeio de Israel atinge hospital em Gaza e deixa ao menos 500 mortos. A Veja. Band: ataque de Israel ao hospital em Gaza deixa pelo menos 500 mortos. BBC News: ataque de Israel ao hospital em Gaza deixa centenas de mortos, dizem autoridades palestinas. Folha de São Paulo: ataque de Israel ao hospital em Gaza deixa ao menos 500 vítimas. Qual a fonte? Hamas. O Globo: ataque de Israel ao hospital mais antigo de Gaza deixa pelo menos 500 mortos, diz Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas. Nas horas seguintes, quando Hamas e Israel trocavam acusações,
os mesmos jornais começaram a mudar as manchetes. Veja, isso não foi só aqui no Brasil, isso aconteceu no mundo todo. Eu estou falando dos jornais aqui porque é o que a gente mais lê. Não é um detalhe. A notícia de que Israel teria bombardeado um hospital e matado 500 pessoas pode ou já deve ter mudado até parte da opinião pública que apoia os israelenses. Pode mudar o posicionamento de vários governos ao redor do mundo que apoiam Israel. Pode também fazer com que os cerca de 200 reféns que estão lá em poder do Hamas desapareçam ainda mais das notícias, porque a gente não ouve mais falar sobre isso. Nesse barata voa, os jornais começaram a trocar as manchetes e falavam em explosão e mortos, mas as manchetes se apoiavam nas informações recebidas apenas de Gaza, ou seja, o que o Hamas queria que fosse divulgado. O ataque de Israel, aquele número de mortos que eles estavam divulgando. Vou ler aqui para vocês. Explosão em hospital deixa ao menos 500 mortos, diz Ministério de Saúde de Gaza. Explosão de hospital em Gaza mata centenas. E aí a Folha vem já mostrando o que estava acontecendo, que era essa troca de acusações. Israel e palestinos trocam acusações, mas as informações na matéria dão exatamente aquilo que estava sendo divulgado pelo Hamas. De uma forma ou de outra, sem a gente saber ao certo o que aconteceu, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão oficial do Hamas é que foi comprada pela maioria das pessoas que se colocam como apoiadores de uma Palestina livre, mesmo sob o domínio do Hamas. Talvez você se pergunte, mas qual o problema? Para mim, a melhor resposta foi do jornalista Rodrigo Silva. Ele diz o seguinte: ser jornalista não é ser relações públicas de um grupo terrorista. Entender isso não tem nada a ver com ser mais ou menos solidário aos palestinos. Inclusive, se você já entendeu o que está em jogo, o que está acontecendo, você percebe que o Hamas pouco se importa com os palestinos, pouco se importa com quantos palestinos podem morrer numa guerra com uma potência que é muito mais bem armada do que eles. Mesmo que essa potência seja acusada de crime de guerra, de genocídio, eles não estão preocupados com o número de mortos. Mas voltando, nas últimas 2 semanas houve muita desinformação. No último vídeo houve cobrança sobre a notícia das decapitações, eu falei em decapitação. Gente, houve muito mais do que decapitações. Vocês querem ver as fotos? É disso que depende você acreditar ou não? Os israelenses não saíram postando as atrocidades que aconteceram dentro do seu território, dentro das suas casas. O governo de Israel chegou a divulgar algumas fotos borradas, talvez vocês tenham visto, porque tem gente que duvida, inclusive, dos ataques, das 260 mortes da rave, dos estupros. Divulgar as fotos seria mais uma brutalidade com as famílias. Eu vi fotos de dentro dos necrotérios feitos por fotógrafos especializados em guerra. Honestamente, gente, essas fotos jamais deveriam estar na internet. As pessoas foram queimadas vivas, foram mutiladas. Um dos relatos diz que o processo de identificação de algumas pessoas está muito difícil por conta do jeito que elas estavam. E isso certamente está acontecendo também com os palestinos mortos nos bombardeios. Mas a gente tem visto algumas fotos, algumas imagens. Você quer ver essas fotos? Eu ouvi o relato de uma sobrevivente da rave que diz que as mulheres eram estupradas enquanto estavam rodeadas por hordas de homens, gritando como se fosse um jogo de futebol. Você quer ver essas fotos? Você quer vídeos disso para acreditar? Por tudo que eu li nos últimos dias, deu para perceber que não foi só Israel que foi pego de surpresa e parece completamente desorientado sobre como lidar com terroristas, colocando em risco a vida de israelenses e de milhões de palestinos. A ONU, por exemplo, acaba de acusar Israel de crimes contra a humanidade por conta da conduta que o país está tendo. A imprensa profissional parece completamente atordoada. Porque, ao replicar as declarações do Hamas, o jornalismo mostra que se tornou
refém dos terroristas. O jornalismo profissional parece seguir o roteiro exatamente como o Hamas gostaria, servindo, sabe do quê? De porta-voz, de assessoria de imprensa. É isso que eu tenho visto. Por que o grupo ainda não disse o que quer em troca desses mais de 200 reféns? O que o Hamas quer para acabar com essa guerra? A criação de um Estado palestino? Em vez disso, o noticiário de hoje foi ocupado por manifestações em vários lugares do mundo árabe por causa da explosão no hospital. Dessa explosão que a gente ainda não sabe, não tem detalhes do que de fato aconteceu. Mas vamos lá. Primeiro, o porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, acho sempre bom frisar que é controlado pelo Hamas, falou em 500 mortes. Depois mudou o discurso para centenas. Poucas, muitas, não se sabe. Em outra entrevista, Mohamed Abu Selim, que é chefe de outro hospital na região, disse que eram 300 mortos. Não há nenhuma informação independente sobre a real situação. A France Press, agência de notícias francesa, disse nessa tarde de quinta-feira que conversou com um membro do Serviço de Inteligência Europeu que acredita que o número de mortos é bem menor, entre 10 e 50. Outra informação que vem circulando, você talvez já tenha visto, é que a explosão foi no estacionamento do hospital e que o hospital estaria intacto. O que a gente pode concluir? Muito pouco, mas a maioria das pessoas já escolheu no que acreditar, na narrativa que se encaixa melhor ali, as suas próprias crenças. De novo, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Nós passamos os últimos anos chamando a atenção de como os grupos extremistas de direita conseguiram controlar a narrativa. Vocês já esqueceram? A gente viu nos últimos anos o surgimento de agências para ferir as informações que circulam na internet para tentar diminuir a desinformação. O jornalismo foi essencial para que a gente não mergulhasse num buraco profundo de fake news. Entender o que é verdade e o que é propaganda dos dois lados desse conflito é urgente, inclusive para o jornalismo que tem que se distanciar e parar de ser porta-voz de grupo terrorista. Caso contrário, nós todos seremos os perdedores dessa guerra. Para finalizar, eu quero dividir com vocês a minha experiência com erros. Sim, eu falo abertamente sobre erros porque essa é uma das características de um jornalismo de credibilidade, é assumir os erros, é principalmente corrigir os erros. Alguns veículos de comunicação, poucos, têm o hábito de reconhecer os erros que cometem. A Folha de São Paulo, por exemplo, onde eu escrevo 2 colunas há quase 10 anos, ano que vem vai fazer 10 anos, costuma sinalizar no site, já no começo das matérias, erros que foram cometidos e textos que foram atualizados. Aqui no meio, eu estou há 1 ano e meio e eu sempre faço correções quando eu cometo erros. Na semana passada, por exemplo, eu errei o ano do tsunami na Ásia. Eu falei 2014 quando certo era 2004. Eu estava na Oceania na época, eu vivi de perto, mais de perto pelo menos, aquela tragédia. Eu jamais vou me esquecer. Mas por falta de atenção, na hora que eu estava gravando o vídeo, eu acabei dando uma informação errada. E eu faço aqui a minha meia-culpa. Eu também troquei o ano em que o Hamas passou a controlar a faixa de Gaza. Foi o mesmo problema. Eu falei 2017 e, na verdade, foi em 2007. Para o jornalista que abraça a responsabilidade de informar com precisão, vocês podem acreditar que é uma tortura perceber um erro, por menor que ele seja. Porque uma coisa é ter uma opinião sobre alguma coisa que não vai agradar parte de quem lê ou quem ouve. Muita gente aqui não gosta das coisas que eu falo. Não necessariamente elas estão erradas, mas vocês podem continuar não gostando. Eu me lembro lá atrás, quando cometi um erro sobre uma questão jurídica, e eu procurei um dos maiores jornalistas com quem eu já tive a honra de trabalhar, um gigante que se chama Clóvis Rossi, e ele me escreveu o seguinte: cada vez que eu cometo um erro, eu penso em suicídio. Cada vez que eu cometo um erro, eu penso em suicídio. Mesmo os erros que os outros nem percebem, mas que eu sinto como se houvesse um dedão enorme apontando para mim, com um riso sarcástico,
e dizendo: não pense que não é uma besta. Demora para passar. Quando eu erro, eu me lembro do Clóvis dizendo isso e ele está completamente certo. Demora para passar. O exercício para fazer um jornalismo com qualidade, um jornalismo sério, um jornalismo responsável, infelizmente passa por isso, por assumir erros. Eu fico por aqui, a gente se vê na semana que vem.